Paz do Senhor. Eu me chamo Mércia, né? Me chamo Mércia. Estou passando aqui mais um vídeo para falar com vocês dessa vez sobre relatar um pouco da minha história. Um pouco da minha história para vocês. Foi algo que o Senhor, né, me direcionou. Já tem, acho que tem um mês que Ele tem falado ao meu coração para falar sobre esse assunto. Vamos lá, para que vocês venham entender o início, né? Eu vivi a minha vida inteira, né, com meus pais, meus irmãos, e fui morar com meu esposo aos 17 anos. Não casada, né? A gente foi morar junto. E 17, não, 16, eu acho. Nem lembro direito. Aos 18 anos eu engravidei. Engravidei da minha primeira filha. E na minha primeira filha, quando eu estava grávida de 3 meses, em uma situação com uma irmã minha, onde ela ficou com raiva de mim por algo. Uma besteira bem simples, mas foi a oportunidade que ela teve de falar algo que eu não sabia e que eu nunca esperava. E aí, eu com 3 meses de grávida, durante uma discussão, uma rápida discussão, ela veio e contou que eu não era filha biológica dos meus pais, que eu era adotada. E ali meu mundo inteiro desabou naquele momento, porque eram 18 anos, né? Você sem saber a sua verdadeira história. E ali eu desabei. Eu fui, quando entrei pra dentro, né? Eu falei com minha sogra, com meu marido, chorava muito. E fui ao encontro do meu irmão mais velho, na casa dele. Nesse tempo ele morava num bairro próximo, desesperada. Perguntei a ele se era verdade. E ele não me respondeu. Ele disse, pergunta a mãe, não sei. Pergunta a mãe. E ali eu continuei com aquele desespero, carregando, né, esse desespero dentro de mim. E eu não sei como eu não perdi minha filha, porque eu estava com pouco tempo de gravidez, né? E foi um barco muito grande. E ali eu não tive coragem de falar com a minha mãe que me criou. A minha mãe que me criou, a gente nunca teve de conversar, por eu ser muito fechada, calada, e ela também não é aquele tipo de pessoa que vinha para estar conversando todo tipo de assunto, né? Era fechada, então não tinha essa intimidade para falar com ela. E eu tinha medo de falar com ela e tinha medo de magoar. E ali eu fiquei com aquilo na cabeça, minha barriga foi crescendo, chegaram uns meses, né? Os meses foram aumentando, e um determinado tempo, ela sabia que eu já sabia, mas ela não falava, nem eu tinha coragem de falar. E aí, minha sogra confirmou, né, com ela. E realmente, minha sogra confirmou, só que eu já sabia que realmente era verdade já. Até porque minha irmã não ia inventar uma história dessa, né? E ela passou a minha gravidez todinha, teve minha filha, depois veio meu segundo filho, foi perto um do outro, foi 2 anos de diferença só, de um para o outro, e se passaram, né? E ali eu guardei aquilo só para dentro de mim. Sofria, né? Calada, sem saber a minha história realmente. E foram se passando alguns anos, e eu com aquela história dentro de mim guardada, sofrendo, com depressão. Meus filhos foram 1 ano, 2, e eu com uma depressão profunda, ao ponto de vivia passando mal. Para o meu marido ir trabalhar, eu tinha que deixar meus filhos e eu na casa da minha sogra,
ou eu tinha que ficar na casa da minha mãe, ou na casa da minha sogra. Quando ele largava, ele ia me buscar, porque eu não tinha condições de ficar sozinha, com 2 crianças. E essa depressão toda causada por conta da minha história, né? Daquele relato que eu soube e que eu nunca tive coragem de perguntar, de me abrir, e guardei aquilo tudo para dentro de mim. E como o extermínio, não guardem, irmãos, não guardem, irmãs, não guardem nada dentro de vocês. Converse, procure alguém, converse, desabafe, mas não guarde, porque só nos adoece. Eu passei anos doente com depressão. Chegou um momento que eu não suportei mais. E naquele momento, quando eu não suportei mais, eu mandei uma mensagem para minha irmã. Eu sou muito fechada, então eu não tinha coragem de falar com as pessoas. Então eu mandei uma mensagem pelo Facebook. Na época não tinha WhatsApp ainda, eu acho. Tinha não. Mandei pelo Facebook para minha irmã Simone. E essa minha irmã foi e trouxe minha mãe aqui. Minha mãe que me criou. E aí foi quando minha mãe veio contar a história realmente como tinha acontecido. Né? Ela disse, na época, que eu era a primeira filha da minha mãe biológica, que eu não tinha nascido em casa, que antes de nascer já estava certo para ela me pegar para criar. Não foi minha mãe que me deu, na verdade, foi minha avó. Minha mãe não queria me dar. E ela contou essa história, né? Não lembrava o nome dela, ela disse que não lembrava o nome dela, sabia que se chamava Preta, mas o nome mesmo não lembrava. Não lembrava o nome da minha avó também, que foi quem me deu. E contou, né, o pouco que ela sabia. E foram se passando os anos, eu continuei com depressão, vivia medicada, mas eu sentia um desejo muito grande. Meus filhos foram crescendo, eu sentia um desejo muito grande de conhecer a minha mãe biológica. Eu tinha esse desejo dentro de mim. E tinha um versículo, e aí eu comecei a ir para a igreja, né? Aceitei Jesus, ia para a igreja com meus filhos, e ali eu aceitei Jesus, conheci, né? Jesus verdadeiramente. E ali aceitei o Senhor. E tinha um versículo que me chamava muito. Esse versículo era chave para mim. Era Isaías capítulo 49, o versículo 15, quando dizia: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas, ainda que viesse a esquecer dele, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante a mim. E esse versículo, ele era que acalmava, sabe? A minha alma. Esse versículo, quando eu lia ele tinha sido feito para mim. Era assim. E ali, eu continuei servindo ao Senhor, né? Como até hoje estou. Já tem, eu creio que uns 12 anos, 13 anos que eu estou na igreja, que eu estou servindo a Jesus. E ali, foram passando os anos, o Senhor foi tratando, né? Foi tratando, mas sempre essa dor ainda estava ali. A ferida ainda estava ali, né? Eu me libertei das medicações, né? Não tomava mais antidepressivo. Mas a dor ainda estava ali. E o sentimento de querer saber a minha história por completo. E eu sentia esse desejo ardente de conhecer a minha mãe biológica. Porque no fundo do meu coração eu não tinha raiva dela, eu não tinha ódio. Eu tinha perdoado ela há muitos anos, né? Eu tinha perdoado ela, esse sentimento de perdão. Então eu queria conhecer ela e eu queria falar para ela que eu tinha perdoado ela. Porque
Algo me dizia que ela sofria muito, que ela sofria muito por tudo isso. Então eu queria muito conhecê-la, queria muito dizer para ela que eu perdoava, que eu a amava. E, e eu tinha esse amor por ela, mesmo sem conhecer ela. Eu tinha esse amor por ela. Não sei explicar, só Deus sabe, né? Mas eu tinha esse amor por ela. E ali, foram se passando os anos, para mim era algo impossível de acontecer, algo impossível de acontecer, de encontrar minha mãe. Mas, né, foram passando os anos, em 2021 para 2022, 2021, né, veio a pandemia, tudo, eu adoeci com alguns problemas de saúde referente a doenças reumáticas, essas doenças assim, reumáticas, né? Onde eu fiquei muito debilitada. Até hoje eu tenho esses dificuldades, né? Muitas dores, muitas inflamações pelo corpo, nas articulações. E aí eu fiquei muito debilitada nessa época, ao ponto que eu não conseguia fazer nada dentro da minha casa. Eu vivia na cama, com dores, chorando, dor dia e noite, noite e dia. Inchei muito, comecei a engordar bem muito, ficar muito inchada. E ali eu me lembro que em meio a essas dores, durante um momento de oração, eu falando com o Senhor, eu me derramei aos pés do Senhor. Eu não falava muito, não pedia muito oração sobre isso, né? Só com o Senhor. E ali eu disse ao Senhor que eu queria encontrar minha mãe. Eu queria muito dizer, ver se ela estava bem, queria muito conhecer ela e dizer que perdoava ela. E ali foi uma oração muito, muito sincera, muito fervorosa naquele dia. Eu me lembro, eu não lembro o dia, eu estava com muitas dores, muito debilitada, mas a minha oração foi essa. E quando foi no ano de 2022, comecinho de março, minha mãe que me criou, mandou, e minha irmã disse assim, olha, vai uma amiga da gente, sua madrinha. Sua madrinha vai nos visitar, quer lhe ver. Fazia muitos anos que eu não via minha madrinha, eu vi quando eu era pequena. Aí a gente vai tal dia, que era no dia 8 de março de 2022, à tarde, que ela quer lhe ver. Eu disse, está certo. Mas algo me dizia que eu fiquei desconfiada. Eu fiquei muito desconfiada. E ali, aí depois minha irmã mandou uma foto de uma mulher. Disse, mostra a mãe quando você for lá. Aí eu fui, mostrei minha mãe. Mas eu estava desconfiada. Fiquei desconfiada. E todo mundo já sabia, menos eu. Mas eu estava desconfiada. E disse até para o meu marido que achava que era minha mãe biológica. Meu marido já sabia, minha filha, minha sogra. E aí chegou determinada tarde, dia 8 de março de 2022. Chegou esse dia à tarde. Aí elas chegaram, chegou minha mãe que me criou, minha mãe Nita, minha irmã Simone, e estava minha filha, meu marido não estava, foi trabalhar, estavam meus filhos, né, minha filha e meu filho. E aí eu preparei um lanche e tudo para receber, né? Preparei um lanche, um bolo, um pão caseiro, que eu amo fazer. E esperei. Debilitada, muito inchada, devido a muita medicação, muita inflamação nas articulações, muitas dores. Eu estava sofrendo muito esses anos, devido a esses problemas. Ainda sofro, né? Inclusive, eu estou com muita dor, mas Deus tem me colocado de pé. Nesse tempo eu estava muito pior, né? Não conseguia fazer quase nada. Então, passando, né? Chegou essa hora. Aí, nada de chegar. Aí depois a pessoa liga. Aí passou da minha casa, né? Passou mais pra frente. Ela não sabia onde era. Aí minha irmã pegou e foi com a minha filha encontrar com ela.
E quando elas voltam, demoraram um pouquinho, aí minha mãe aperreada, minha mãe, que ela é minha aperreadinha, minha mãe que me criou, aí vamos lá pra frente, o portão. Aí a gente foi. Aí quando eu paro o carro, desce uma mulher. Desce a minha irmã, minha filha, e desce uma mulher. E essa mulher, ela já desce chorando desesperadamente. Desesperadamente ela desce. E ali eu já vi que realmente tinha algo errado. Né? Não era minha madrinha. E ali elas dizem que é a minha mãe biológica. Que ela já tinha uma semana antes encontrado ela. E durante essa semana veio conversando com ela, né? Combinando para vir, dia 8 de março de 2022. À tarde. Acho que eram umas 2 horas da tarde, quando elas chegaram. 1h30, não lembro a hora direito. E ali, né, ela veio com muito medo, chorava muito, com muito medo, porque o medo dela era que eu rejeitasse ela. E eu a rejeitasse, né? E ali não rejeitei, né? Era algo que eu queria muito, Deus sabia. E Deus, eu nunca falava isso para minha mãe nem para minha irmã. Mas Deus tocou no coração dela, né? Depois daquela oração. Eu não lembro quantos meses foram, se foi um ano depois daquela oração, eu não lembro. Mas eu lembro que eu tinha uma promessa. Que era impossível para mim você encontrar alguém sem saber o nome, né? Mas eu lembro que eu tinha uma promessa. Quando minha filha era pequena, ela escreveu: na última folha da minha Bíblia, não tem mais. Ah, eu já procurei, mas a capa rasgou. A última folha da minha Bíblia tinha. Ela escreveu com a letrinha dela, ela pequena: mãe, a senhora vai encontrar sua mãe. Ficou lá. Ela falou isso, né? E eu já tinha até esquecido. Mas Deus não, né? Deus não se esquece das promessas que Ele faz. E ali eu abracei, né? E foi aquele momento que vocês não imaginam, né? Eu vou deixar aqui os relatos, as fotos aqui no vídeo, para vocês verem, tá? No dia desse encontro. Vou deixar aqui comigo para vocês verem, tá? Eu tenho gravado, tem algumas fotos. Então, assim, foi um momento difícil, sim, muito emocionante. Foi um momento onde eu vi Deus agir, né? Fazer a promessa que Ele tinha prometido, em meio àquela dificuldade todinha que eu estava passando de enfermidade. E o Senhor, Ele me deu de presente, né? Isso, que era algo que eu desejava, que eu sonhava. E ali ela me pediu perdão. Eu disse que perdoava ela. E ali meu coração descansou. Porque era isso que eu queria, sabe? Que ela tivesse essa paz do perdão. Mesmo que não foi ela. E ela contou a história. Ela chorava muito, muito. Ela não conseguia parar de chorar. Me abraçava e passava a mão na minha cabeça. E passava a mão no meu rosto. Era como se para ela não estivesse acreditando naquele momento. Que era impossível, né? Para ela. E ela contou a história, né, que foi a mãe dela que deu. Eu nasci em casa. Ela disse que ela pegou ela na cama, né? Tinha acabado. Assim que ela pariu, ela chamou a minha mãe, para minha mãe buscar. Minha mãe foi. Ela me pegou dos braços dela e deu. Naquela época a gente acontecia muito isso, né? E deu. E, e ali ela disse que só conseguiu virar o rosto para não me ver saindo de casa. Virou o rosto assim, e ficou chorando e não viu. Ela relatando, né? E quando eu conheci minha mãe, foi em 2022. Estava com 37 anos. Então, eu completei 40 anos agora no mês de maio. Olha só, depois de 37 anos, né? E Deus, Ele faz assim. E ali a gente conversou aí. Quando ela se acalmou mais, a gente veio para a mesa, né? Foi lanchar todo mundo. Veio com ela minha tia, a irmã dela. E veio também um irmão dela, meu tio, que foi o que trouxeram ela.
E aqui estava minha sogra, meu filho e meu marido ligando para minha filha, porque preocupado comigo, né? Se tinha corrido tudo bem, como é que eu estava. Assim. E foi tudo bem para a glória de Deus até aquele dia, né? Ela foi para casa, chegou o horário do dia, ela foi para casa e a gente conversou pelo celular, né? Pelo WhatsApp, começou a contar a história, comecei e mandei as fotos dos meninos pequenos, as fotos minhas, né? As que deu para mandar. Aí nessa noite eu ia pro culto de mulheres que ia ter. Fui pro culto das mulheres. Quando voltou a gente conversou mais um pouquinho, mas aí aconteceu algo durante a madrugada. Durante a madrugada, devido a muitas emoções que ela estava passando, e ela já estava passando essas emoções há uma semana, né? Foi desde quando a minha irmã e minha mãe conseguiram encontrar ela. Através de um irmão dela, lá onde eu nasci, né? Que mora lá ainda. Ela mora aqui perto, um bairro próximo, uns 30 minutos. 40 minutos. Olha só, tão próximo e tão distante a gente estava ao mesmo tempo, né? E nessa madrugada ela teve um infarto. Devido a muitas emoções, né? Ela teve um infarto. Minha tia ligou de manhã para mim e falou que ela estava na UPA porque tinha tido um infarto. E aí foi aquela angústia. Eu acabei de conhecer e vou perder. Olha só. E ali foram. Você imagine como eu estava, porque foi muitas emoções, né? Muita emoção. O reencontro e agora eu podia perder de novo. E ali ela foi internada, foi levada para um hospital, foi internada. Passou semanas no hospital. Com alguns dias que ela teve um infarto, ela teve um AVC dentro do hospital mesmo, aonde ela se esqueceu de tudo. Ela não lembrava nem do nome dos filhos, não lembrava nem que tinha me conhecido. Ela não se lembrava, ela esqueceu de tudo. E ali ela passou algumas semanas no hospital, acho que foi 3 semanas. Ela passou no hospital, internada, bem ruim, né? Ela teve um ataque cardíaco e depois um AVC, onde ela se esqueceu de tudo. E aos poucos ela começou a lembrar, lá no hospital mesmo. Quando ela começou a lembrar, que ela lembrou que tinha me conhecido, aí ela se aperreou porque queria me ver, queria muito me ver. E ali ela começou a lembrar de tudo, né? E glória a Deus, o Senhor permitiu que ela estivesse aqui, né? O Senhor nos deu essa oportunidade de nos conhecer, de conviver. E ela saiu do hospital, está bem, né? Graças a Deus. Os problemas de saúde, devido aos AVC, devido à diabetes, mas está bem. E a gente se fala todos os dias, sempre que posso eu vou lá. E que também tem a minha mãe aqui, né? Minha mãe que me criou, que mora aqui na outra rua. E eu fico intercalando entre as duas. Fico intercalando entre as duas, né? Então, assim, mas Deus fez esse milagre, né? Na vida dela, na minha vida. Permitiu que ela sobrevivesse, porque ela é um milagre de Deus. E aí eu conheci meus irmãos, né? Meus irmãos conheci, quando ela saiu do hospital, fui lá, aí conheci meus irmãos, passei o primeiro dia das mães com ela, falei com minha mãe, eu passei lá com ela, devido a ela ainda estar assim, doente, e também ia ser o primeiro dia das mães, eu passei com ela. E eu louvo a Deus porque ela é uma serva do Senhor, que eu orava muito, quando eu orava, dizia que clamar pela salvação dela, se ela fosse viva ainda, que ela encontrasse o Senhor, é uma serva do Senhor, ela, minhas tias, meus tios, tem um tio pastor, irmão dela mais novo é um pastor da Assembleia, dirigente de oração, minhas tias, então, assim, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele faz tudo no tempo certo e quando nós estamos preparados. E essa era a história que eu queria contar para vocês, né? De superação, de perdão. E
e dizer que nada, né? Nada é impossível para o Senhor. O Senhor, Ele fez o meu impossível acontecer. Que para mim era impossível encontrar ela sem nome, só com apelido, que o apelido dela é Preta e o nome dela é Josefa. Então, ficaria difícil de encontrar. E o Senhor fez esse milagre, esse desejo do meu coração e o dela, né? E hoje eu sei que ela descansou, né? Ela descansou dessa dor que ela carregava. Ela carregava outra dor também, né? Outras dores. Algumas carrega ainda. Algo que eu não posso contar. Que é uma dor também minha, mas é algo que eu não posso contar aqui porque não é só minha. Mas, outras dores, ela também perdeu uma filha, uma irmã minha, quando tinha 1 aninho de idade, por conta do sarampo. Então, quer dizer, ela já tinha me perdido, depois perdeu uma filha mais. E ela tem mais. Eu tenho mais uma irmã e mais 3 irmãos homens. E essa que faleceu, né? Então, assim, Deus ele faz o sobrenatural, né? É uma serva de Deus, vive na casa do Senhor, mesmo com as limitações de saúde. Tem uma fé grande, né? Viveu o tempo dela de dor, onde ela se entregava nas bebidas, né? No mundo, bebendo. Ela mesmo disse que naquela época bebia muito. E a gente sabe que isso é para esconder dores, né? Até ela ter tido um encontro com o Senhor. E tudo foi mudado, né? Tanto na minha vida como na dela. Deus é um Deus que muda histórias. Deus é um Deus que muda situações, muda histórias. Então, hoje, quando eu leio essa palavra, eu vejo não sinto só aquela dor, né? Não sinto aquela dor que eu sentia quando eu lia. Eu me pegava só no abandono. Pode uma mãe abandonar, me pegar nessa palavra. Hoje não. Hoje eu me pego, né? Todavia eu não me esquecerei de ti. Então pode qualquer pessoa te abandonar, mas o Senhor ele não se esquece de ti. Ele cuida de você em todos os momentos e ele fala, né, que que as palmas das mãos dele, né, gravou o teu nome. Olha só. Então não desista daquele sonho que você tem, aquele impossível que você acha impossível. E que Deus possa estar guardando o seu coração, que você possa estar perdoando. O perdão, né, é a chave de todas as coisas. Eu sempre perdoei ela, eu nunca guardei mágoa, sempre guardei amor por ela. E estamos aqui hoje, né? Eu vou, enquanto o vídeo vai passando, eu vou estar botando as fotos, tá bom? Para mim não botar depois, para não ficar maior do que já ficou. Então, assim, mas era algo que o Senhor queria, né? Que eu contasse aqui para vocês. É algo de superação, né? Perdão, transformação, né? E a partir daquele momento, algumas pessoas diziam que o meu olhar não tinha mais aquele olhar de tristeza. Mudou. Desde o dia do encontro que eu encontrei a minha mãe, porque saiu algo, né? Saiu aquele peso de mim, aquela dor, aquela ferida que estava ali. Aquela ferida que causava dor. Saiu. Quando eu pude dizer, eu perdoo, parece que saiu. Aquela ferida foi ali, fechada. Cicatrizou. Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Espero que a minha história fale com vocês. E que se você passou por isso, passa, e você não consegue perdoar, peça a Deus que Ele vai te fazer perdoar. E você vai conseguir, né, viver uma vida plena. Quando nós não conseguimos perdoar, nós carregamos um fardo, um peso muito grande, onde nós próprios nos destruímos. Então, que você abra o seu coração e perdoe. Tá bom? Deus abençoe vocês grandemente. E lembre-se, pode qualquer um esquecer de você, mas Deus ele não esquece, tá? Ele tem cuidado de você em todos os momentos. Se apegue a Ele em todos os momentos.
Amém. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.